É com muita alegria, estou aqui acompanhado da Juliana Tomeleiro Cirne e da Luciana, para, em nome do Ministério Público, em nome do CEAF, da direção do CEAF, dar as boas-vindas às nossas duas convidadas para um tema da mais alta relevância, que diz com o investimento da instituição naquilo que nós temos de melhor e de fundamental e de essencial, que é a qualificação dos nossos ambientes de convivência interna e a qualificação da vida das pessoas que vivem no Ministério Público, a sua atividade profissional, e evidentemente que esse investimento se traduz também em qualidade da nossa prestação de serviço a quem paga o imposto para sustentar uma instituição como a nossa. Então, é com muita alegria que hoje nós vamos aqui ouvir uma reflexão da Luciana Bueno, que será apresentada pela Juliana, e quero dizer que também fazer um registro aqui de reconhecimento à administração do Ministério Público, ao Procurador-Geral e à direção do CEAF, pela preocupação que manifestam com a pauta hoje aqui em reflexão, porque, na verdade, tem como mote um investimento na nossa força de trabalho, todos nós, integrantes da família institucional do Ministério Público. Então, enfocando este tema como algo a nos juntar para que, abraçados, possamos investir na melhoria das condições de saúde, considerando que o espaço de alegria e de satisfação é um espaço mental, é um espaço na alma do indivíduo, evidentemente que este se torna um grande investimento numa instituição que tem como mote a prestação de serviço. Evidentemente que esta deveria ser a preocupação de todas as organizações públicas e privadas, porque efetivamente esta é uma forma legítima de mudar para melhor o mundo. E faço aqui também um registro, que é com muita alegria, que essa é a primeira oportunidade que tenho de participar num evento dessa natureza aqui no CEAF, e tenho a alegria de ter estado na presidência do Ministério Público quando o CEAF, como segmento da instituição, foi fundado, no início da década do ano de 2000, e a tônica que nos levou a fundar este segmento dentro da nossa estrutura foi justamente a necessidade de investimento constante na formação de membros, servidores, estagiários e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, gravitam no nosso espaço de convivência institucional, inclusive em eventos com a participação de pessoas que não fazem parte da nossa vida no dia a dia, e pessoas também convidadas, como hoje a Luciana nos honra. Então, manifestando esta alegria, a minha função hoje aqui é de dar as boas-vindas à Luciana e à Juliana, a pedido da nossa diretora do CEAF, a colega Marta, que, por questão de compromisso no Conselho das Escolas em nível de Brasil, não pôde se fazer presente. Então, vim aqui para cumprir com muita alegria esta função hoje aqui de recepcionar as nossas convidadas. A conferência, a webconferência, tem como tema Conversando e Pensando sobre Saúde Mental e Bem-Estar no Ministério Público do Rio Grande do Sul, cultivando bem-estar no dia a dia e no ambiente corporativo. Este é o tema. E eu apresento a minha querida amiga e parceira de trabalho, Juliana Tomeleiro Cirne, que tem uma experiência de 4 anos na iniciativa privada, na área do direito tributário, não é? E depois ingressou no Ministério Público no ano de 2000, no cargo de
assessor jurídico e hoje ela é analista do Ministério Público. Para minha honra, para minha alegria, é minha parceira de trabalho no dia a dia. Ela desenvolve as funções na Procuradoria Criminal e está atuando no meu gabinete. Profissional da mais alta qualificação, extremamente responsável, trabalho altamente qualificado, como de resto é a grande marca dos servidores do Ministério Público. Então, nós temos uma família de membros e servidores da mais alta qualificação, e a Juliana é um desses expoentes de representação. Então, fazendo estas referências, eu vou passar para a Juliana, porque eu não vou subtrair dela a honra de fazer a apresentação à nossa palestrante. Então, o meu abraço fraterno eu não faço porque eu estou distribuindo com ela a honra de te apresentar. Tá? Mas muito bem-vinda, especialmente Luciana e Juliana. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Quero agradecer a participação de vocês e principalmente aqui o CEAF, a doutora Marta, por ter possibilitado esse momento, né, tão importante a gente falar sobre esse assunto, especialmente nesse retorno desses 2 anos de pandemia que tivemos e que todos experimentaram modelos diferentes agora de trabalho, e esse retorno tem gerado muita ansiedade nessa convivência, e precisamos estar preparados, então, para todos esses momentos, por essas novidades, pela impermanência da nossa rotina, né? Então, acho que é muito importante falarmos sobre esse assunto do bem-estar no trabalho. Eu queria, especialmente agora, dar um bom dia ao Roberto, né, por estar aqui ao meu lado. É muito especial para mim estar falando sobre esse assunto com uma pessoa que há mais de 15 anos é minha parceira de trabalho, como ele mesmo disse, né, porque é a minha chefia, mas a gente tem mais do que isso ali, realmente uma parceria de trabalho, e é muito especial para mim, então. Para essa nossa conversa do bem-estar, nós vamos aqui contar com a participação muito especial da Luciana Bueno, que para mim também tem uma relação pessoal muito importante. A Luciana, quando eu a conheci, ela me levou para esse caminho de mostrar a importância do bem-estar. E me conduziu também ao yoga, que é uma prática que hoje faz parte do meu dia, assim, da minha vida. Tá? A Luciana Bueno, que vai falar conosco, é especialista em desenvolvimento humano, com ênfase em saúde integral, corpo, mente e alma. Jornalista, formada pela PUC, com especializações em comunicação estratégica e psicologia, ênfase em psicologia transpessoal pela Unipaz, formada em yoga integrativa pelo Centro de Yoga Montanha Encantada, promove o despertar através do autoconhecimento e bem-estar em jornadas individuais e em grupo, corporativas, em capacitações ou palestras. Peregrina no caminho de Santiago de Compostela. Trabalhou por 20 anos como comunicadora no Grupo RBS, Correio do Povo, e como empreendedora em escritório de comunicação, atendeu clientes do agronegócio e parceiros como a Apex Brasil. Vamos agora, então, ouvir o que a Luciana preparou para nós. Muito obrigada, Ju. Roberto também, pelas boas-vindas nesta casa, e a todos vocês, a equipe que me recepcionou no CEAF, desde quando a gente começou a conversar, logo depois das retomadas profissionais deste ano, né? Um ano que a gente pode dizer pós-pandêmico, mas que a gente ainda passou por algumas modificações, que a gente vai falar hoje sobre isso. É por isso que estamos aqui. A gente vai acompanhando também todos os colaboradores que estão presentes aqui no chat, nos dando bom dia, e é uma satisfação para todo profissional que faz esse servir de levar um pouco mais de autoconhecimento, de bem-estar, chegar nas empresas. Então, eu fico imaginando
quantos municípios podem estar conosco agora e a gente estar todos juntos neste momento, interconectados por uma causa que é tão essencial, nos sentirmos bem. E como que a gente vai fazendo esse sentir bem no dia a dia, com tantas motivações que a gente tem, que são nossos ímpetos, e também as adversidades do caminho. Então é sobre isso que a gente vai falar, discorrer nos próximos minutos. Mas para a gente começar, eu quero convidar todos a sentarem agora, como eu vou sentar um pouco mais à vontade, deixando os 2 pés no chão, e que a gente possa, nesse momento, perceber o nosso corpo, colocar-se na cadeira, não encostado no assento, mas deixar o teu corpo bem estabilizado. Te convido, onde tu estiver, a deixar o teu telefone celular no silencioso e sem as notificações pulsando na tela, para que a gente possa aproveitar esses momentinhos conosco mesmo. Então, a gente começa agora fechando os olhos. Começa a buscando esse olhar para dentro. Onde tu estiver neste lugar, te proporciona essa pausa. Vai deixando o teu momento, esse despertar deste dia 15 de setembro, começando agora a fluir através da tua respiração. Começa a perceber um pouquinho mais como tu está. Nós temos no MP possibilidade de trabalharmos também de casa, nesse movimento híbrido, estando em casa, no escritório da tua instituição. Tenta perceber a ti agora. E na nossa região do plexo solar, na região umbilical, vamos juntos impulsionar o nosso abdômen à frente, como se fôssemos fazer um movimento de encher um balãozinho de ar. É o nosso corpo, o nosso templo. E devagar, pelas narinas, solta esse ar. Bem devagar. Começa a perceber o teu corpo se movimentando de uma forma nova, quem sabe, mas deixando ele natural. Quando voltar a inspirar, amplia, percebendo que também tem as costelas laterais que vão tomando outra forma, os pulmões se alongando, sobe o ar para o externo, nessa parte alta do peito, e depois delicadamente libera. Libera o ar. Devagar, do alto para o centro, para baixo. Na próxima inspiração, imagina lá do alto da tua cabeça uma luz dourada entrando e vai subindo o ar. E quando começar a exalar, essa luz dourada vai entrando em todo o teu corpo, te purificando, te acalmando, te trazendo conforto. Devagar. Vai fazendo mais uma vez esse movimento de ampliar e soltar o ar. Nesse momento, coloca para ti um propósito. Por que tu está aqui agora para acompanhar bem-estar no teu dia a dia profissional? Coloca um propósito, seja de estar aqui para acompanhar algo que pode ser novo, ou se tu já é estudioso do tema, como tu pode te beneficiar? Ou quem sabe ainda levar um conhecimento a um colega, alguém que esteja precisando. Vai soltando as expectativas, pois todos somos iguais. Estamos aqui
para nos desenvolvermos. Devagar, aos pouquinhos, vem voltando para esse ambiente. Vai voltando a perceber aonde tu está, seja no escritório da tua casa ou da tua instituição. Vai voltando, aos pouquinhos vai abrindo os olhos. E a gente vai juntos participar dessa jornada que nos leva a nos conhecer um pouco mais. Por isso que a gente está aqui, para falar de bem-estar no dia a dia, no ambiente corporativo, só para a gente saber quem é a Luciana, né? A Ju falou também, e eu quero só trabalhar com vocês aqui a saúde integral, esse alinhamento que a gente precisa, corpo, mente, alma, esse resgate que cada vez mais é tão importante nos dias de hoje. Por isso que eu trago um pouquinho quem é a Luciana, qual é a nossa proposta, que é promover o despertar através do autoconhecimento e do bem-estar. Eu gosto sempre, quando a gente vai conversar nas instituições, em qualquer oportunidade que tenho, é de perceber o momento. E o momento que a gente está passando hoje é um momento desafiador. Desafiador porque estamos saindo de 2 anos de uma pandemia, iniciamos com distanciamento, sem possibilidade de vacina, todos confinados em casa, e a gente tendo que levar as nossas vidas, nos readaptar. Depois a gente vem para um movimento, né, que é voltar ao nosso ambiente de trabalho, mas de uma forma diferente. Então, essa que é a proposta agora da gente começar juntos essa reflexão. Como aliar bem-estar nesse nosso mundo de hoje, que ele traz para a gente a inconstância. Ele é o tempo todo diferente. E nós nos modificamos diariamente. Ainda mais nesse processo de 2 anos, num movimento muito novo, sem sabermos o que ia acontecer. E aí, a gente volta às nossas atividades e começamos também a perceber um novo movimento mundial. Vem os reflexos dessa crise da saúde. E com isso a gente veio também a perceber cenários novos econômicos, potências mundiais agora com inflação, e a gente percebendo juros altos e todos esses reflexos que vão somando no nosso dia a dia. Então, a gente tende sempre a pensar que a gente quer aquele nosso normal de antes. Como assim? Nós não voltamos para trás. A gente vai sempre viver a partir do que é colocado. E é esse, talvez, o maior desafio. É como a gente lida com o que chega nesse mundo impermanente. Então, a gente sempre recorre, né, a alguns mestres, e eu gosto muito do caminho do budismo, já fiz alguns retiros, e sempre a gente aprende. E o Thich Nhat Hanh, que veio a fazer a sua passagem recentemente, um monge nascido no Vietnã, ele me ensina muito sobre esses momentos. O quanto nós sofremos, porque é do ser, ainda mais do ser aqui do Ocidente. E ele vem trazendo a concentração na impermanência, nos ajuda a libertar da tendência que temos de viver como se nós e aqueles que amamos fôssemos durar para sempre. Então, eu aprendo muito, e o budismo é uma escola para a gente sempre refletir nessa busca também espiritual que é tão importante, essa base que nos faz observar aonde a gente está, para onde a gente vai, é que tudo muda o tempo todo. E a gente tem que soltar um pouquinho esse controle que a gente tem. Controle. Nossa, eu trabalho aqui em Porto Alegre. Se eu for transferido para Santa Cruz, como vai ser? A gente está sempre no projetar,
num futuro e esquece desse momento tão sagrado, do presente. Então, o que a gente vai trabalhando aqui é buscar esse olhar. O que temos neste momento? E com a nossa pandemia, as realizações que a gente teve pelos últimos anos, né, de 2020 para cá, a gente percebeu no mundo o que eu trago agora com esses dados. As pessoas estão percebendo-se mais. Tem um movimento chamado A Grande Renúncia, que começou nos Estados Unidos. A gente traz um dado de outubro de 2021, que ele está sendo expandido para todo o continente, os continentes, que mais de 20 milhões de americanos pediram demissão há um ano, outubro de 21. E o detalhe é que eles pediram sem saber para onde estão indo. Esses movimentos a gente já percebe hoje também em países da Europa, até da China. E o que está acontecendo? As pessoas elas estão olhando mais para quem? A gente está na hora, né? A gente está percebendo um chamado. A gente está observando que, da forma como a gente estava antes, não era adequada, né? Todo mundo trabalhando, correndo, sem tempo para as relações, muito conectado e falando às vezes com as pessoas e dizendo aqui, escrevendo e falando aham, e não está acompanhando. As pessoas, né, sendo provocadas a estarem no tecnológico o tempo todo. Então, a gente está percebendo essa movimentação, essa onda que eu posso caminhar, fazer o meu papel, a minha missão, por que eu vim fazer nessa jornada de uma forma diferente. Então, a gente sempre vai percebendo essas perguntas no nosso dia a dia e a gente vai se reinventando. A gente está vivendo de uma forma autêntica aos nossos valores, aos nossos princípios? Ou a gente está prisioneiro de um sistema, de um modo de trabalho, que muitas vezes pode ser considerado ainda arcaico? Por quê? Porque a gente foi incitado a valorizar o emprego, a obediência, não é verdade? Agora, nos últimos tempos, é que a gente fala de trabalho e de projetos como propósito. Aonde está a minha missão? Onde está o meu propósito? Não é assim que a gente está vendo hoje? Porque ninguém aguenta mais só viver para trabalhar. E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês. A gente está com 105 pessoas, 105 conectados aqui no nosso chat. Olha que espetáculo. Quantos outros também devem estar nos acompanhando, né, na rede para o público externo também. E é isso que está fazendo eu e vocês estarem aqui, porque a gente está buscando olhar um pouquinho mais para a gente. Está nessa hora, né, da gente perceber a nossa conexão. O que eu vim fazer ao mundo? O que eu venho fazer? Servir? E vocês, né, se a gente falar para o público interno que nos acompanha, é uma casa que propõe o servir. Seja a lei cumprida. Olha o desafio. Então, por isso que a gente tem que olhar um pouco mais para a gente e perceber de que forma nós agregamos e desempenhamos a nossa missão, que seja o propósito, porque nós já estamos num momento de perceber essa chama interna do nosso coração e de que forma a gente cuida da gente. Esse que é o nosso maior desafio. Aqui Freud, sempre também, né? É um clássico de escutá-lo e trazer. Freud diz que amor e trabalho são os pilares da humanidade. E parece que a gente está chegando num momento que a gente está lembrando da gente e perceber. Eu preciso estar bem, me amar, me nutrir, para então prosseguir, né?
E que bom que a gente está reunindo tantas pessoas nesse encontro que já estão começando a fazer, se não essa migração de colocar-se também em primeiro lugar, mas é perceber-se. E o maior presente que a gente pode dar para a gente, e eu estando bem, eu ajudo o outro, é esse caminho da percepção. Então, por isso que a gente precisa dessa conexão, de olhar para a gente, de perceber para onde estamos indo. E, assim, conseguir avançar no nosso caminho diante de todas as adversidades que a gente vai enfrentando. Thich Nhat Hanh sempre fala do amor. E a primeira prática do amor é conhecer a si próprio. Aqui eu trago pessoas que foram passar uma tarde de sábado se cuidando numa aula de yoga ao ar livre. Mas pode ser de tantas formas diferentes essas práticas. Eu moro perto da Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Só passar ali já nos convida a estar ali fora, correndo, jogando beach tênis. Tem pessoas ali no skate, caminhando, apreciando o pôr do sol. Então, esse sempre vai ser o convite da gente olhar para esse nosso eu, esse ser que mora aqui, que tem as respostas da Luciana, do procurador Roberto, da Juliana. Cada um de nós tem necessidades diferentes. E aí a gente se reúne no ambiente de trabalho. E como é que a gente convive? Todo mundo pensa diferente, ainda bem. Mas a gente tem que fazer essa convivência em sociedade sendo saudável. E trazendo também a nossa parcela de responsabilidade. Como a gente se mantém ereto com tudo que acontece no nosso dia a dia. As surpresas do caminho, os problemas que a gente tem em casa. Cada um de nós, desses colegas que estão aqui hoje reunidos, cada um teve um despertar diferente, teve uma rotina para chegar até aqui. Alguns passaram por algumas intempéries, estão passando por desafios de saúde, financeiros, porque a gente tem o dia a dia todo para a gente perceber. E temos que estar bem também no ambiente de trabalho. E como a gente vai dando esse jeito? É só olhando para si e conectando-se, buscando esse elo. Ter algum momento para si. Começar a perceber um pouquinho. Então, o mais interessante é que hoje a gente vai conversando, a gente vai chegando nas empresas e cada vez mais a gente percebe essa necessidade. É muito comum eu me encontrar com profissionais de RH, empresários, quando a gente termina alguma palestra e vem nos dizer: Luciano, tu não tem ideia, quantidade de crises, de ansiedade, de depressão, a própria burnout, que agora virou, né, uma palavrinha tão na moda, ela já é considerada uma doença ocupacional da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então é muito sério. Eu não sou especialista para falar de saúde mental. Tem que ser profissional da saúde, formado, né? O que eu faço é anterior à saúde mental. O que eu proponho sempre é a nossa saúde integral. Que a gente perceba essa tríade: corpo, mente, alma. Isso é bem-estar. E bem-estar é trabalhado com o autoconhecimento. Então sempre vai ser esse o nosso chamado. Porque aí a gente começa a perceber que o amor está por tudo. E ele toma conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. A gente vai levando a vida com confiança. Está caindo o mundo, né? E a gente tem que tocar as nossas vidas. Eu mesma estou passando por uns dias diferentes, novos, né? Quando a gente também está percebendo o avanço do envelhecer em casa. Meu pai recentemente saiu do hospital, nessa segunda quase volta de novo, quase foi novamente internado. Está agora em casa com cuidadoras, mas a gente está sempre atento e aflito. Então, isso mexe com a gente. E como eu não desmorono,
sabendo onde eu me estruturo, como eu levo a minha vida com todos os desafios que vão chegando. E aí a gente traz também um pouco desse olhar que é muito importante a gente perceber. A gente não está desconectado, e a minha proposta do meu trabalho, além de despertar a todos para uma vida com mais conhecimento e leveza, é a gente perceber que existe o mistério, existe o divino. Tu pode não acreditar e eu vou te respeitar, mas sabe que o divino pode estar numa flor, num pássaro. Sabe, às vezes a gente está caminhando, cabeça cheia de problemas, daqui a pouco passa ali. No Menino Deus, onde eu moro, tem muitos papagaios e periquitos. Às vezes eu estou assim, né, passando ali com a minha cachorra, passeando no quarteirão, e passa um pássaro tão bonito, eu entendo como um sinal para eu prosseguir, porque a vida vale a pena ser vivida. Então, é essa sempre, essa nossa provocação. Perceba-se. O que te faz despertar? Que propósito tu tem para estar aqui conosco, nos acompanhando e fazendo tu viver o teu dia a dia. E, sobretudo, levando o teu servir. É muito nobre a gente perceber esse avanço. Monja Coen. Monja Coen também é jornalista, é uma elevada. Ela sempre faz palestras tão simples, palavras tão simples, tão potentes. E me chama muito a atenção isso, quando ela faz essa provocação, porque a gente tende sempre a pensar, agora a vida tá boa, parou a pandemia, vamos que vamos para frente. Não é assim, né? Vai sempre acontecer alguma coisa, vai entrando aqui, o caminho é provocador, e é por isso que a gente está aqui, para crescer, para se desenvolver. Então, ela me provoca sempre, eu gosto muito dessa frase, temos que encontrar o equilíbrio no desequilíbrio. E eu falo muito nas minhas aulas, né, que eu também dou aulas de yoga. Gente, o que é o equilíbrio? É todo esse movimento de ir para um lado, de ir para outro. É o tempo todo a gente está buscando na vida. Não existe estar perfeito, estar ereto, agora a vida está boa, agora segue. Não, agora fui transferido, está tudo bem. Mas qual é a tua missão com o destino? Cada um tem uma história, não é? A gente veio aqui cumprir um papelzinho. O meu é diferente dessa turma aqui que está nos colocando no ar, é diferente do teu, ainda bem. Mas quando eu percebo isso, temos que encontrar no desequilíbrio o equilíbrio. Esse é o desafio, né? Esse talvez seja um grande desafio para a gente perceber. Como a gente faz isso? Como a gente atravessa a pandemia, e ela nos atravessou, ela não vai embora. As marcas ficaram. Um peregrino que eu conheci no caminho de Santiago, e essa foto para mim é muito marcante. Esse peregrino que está aqui à frente caminhando é um australiano que por várias vezes ele fez a tentativa de chegar a Santiago da Compostela. E ele, por problemas de joelho, ele não consegue chegar. E ele não desistiu. E eu falei, gente, essa foto é muito significativa, ela tem que chegar para mais pessoas, porque no nosso dia a dia, a gente às vezes tende a roer a corda, né? E a gente pode fazer uma volta, dar um retorno, mudar de rua, e às vezes a gente é teimoso, pensa que é só de um jeito. Então, também a gente começa a perceber, né? Que aí vem um olhar também para as nossas emoções, para esses nossos movimentos internos que vão aflorando. Quem nega o que sente não encontra meios de melhorar. Caminho não é negar, e sim reconhecer e curar. A famosa resiliência. Então, a gente sempre propõe também esse olhar. Como eu me transformo com o que chega?
E aí, como eu vou lidando com essa minha vida, essa nossa proposta que a gente traz de perceber o bem-estar em qualquer circunstância da minha vida? É uma escolha. Carla Furtado é uma professora que eu tenho conhecido recentemente, eu a conheci esse ano numa palestra, ela é professora da UNB e também da PUC-RS. E eu estou lendo um livro que eu vou indicar na sequência, ele se chama Feliciência, na complexa era do trabalho. E ela diz, felicidade pode ser um estado durável que independe de fatores externos. É resultado da deliberação e trabalho pessoal. É muscular, né? Tem como alicerce essa liberdade interior que nos permite manter uma relação positiva com a vida, apesar de. Como é interessante eu manter a minha proposta, sabendo quem sou, o que me faz bem, como eu desperto, como eu me conecto, como eu sigo com os desafios, mas tendo essa liberdade das escolhas que faço. Eu escolho ser feliz, ou alegre, ou contente, como for para ti. Eu trabalho muito com a palavra contentamento. Para mim é um estado de momento, de apreciação, contentar-me com o que está chegando. Então a gente pode perceber a vida com o chamado, com essa nossa missão de alma. Quando eu tenho a minha conexão, eu tenho uma vida com sentido, que me faz prosseguir. E eu tenho essa escolha de ter uma liberdade independente do que acontecer. Não é pouco desafiador, mas a nossa proposta aqui sempre é trazer reflexões e como a gente vai atravessando, passando por essa travessia que é a nossa vida. E aqui eu entendo, procurador Roberto, que também a gente, quando traz Paulo Freire, é muito de provocação, porque nós hoje estamos percebendo, nós estamos numa casa, uma instituição que promove um treinamento funcional, que está preocupada com o colaborador. A própria a Juliana, quando começou a fazer um trabalho comigo em 2019, logo quando ela começou a sentir os reflexos desse despertar interno, ela me disse, eu quero tanto que o MP conheça um pouco mais disso no dia a dia. O que a gente traz quando busca aqui Paulo Freire é provocar que essa transformação ela ocorra com todos nós, cada um fazendo o seu papel. Não é só a instituição e o colaborador recebendo, mas é eu também fazendo a minha parte e a instituição a sua. E a gente tem tantas maneiras. A gente pode começar o dia, né? Se a gente é de ir ao trabalho, que hoje tem esse movimento híbrido, então se tu está na tua casa, no teu escritório que tu já montou, ou se tu está na instituição, formaliza aquele movimento de chegar, de perceber-se. Se tu trabalha com RH, fomentando o desenvolvimento de pessoas, como a gente pode agregar para que esse ambiente não se descole e não deixe só o teu colaborador buscar esse papel, não seja um trabalho de costura, onde todos os elos estão envolvidos. Então, quando a gente traz, podemos transformar a palavra esperança no verbo esperançar. Esperançar, para mim, é agir. É como eu ajo a partir do que eu estou recebendo, do que eu estou vivenciando e do que está, sobretudo, pulsando no meu dia a dia. É muito importante a gente perceber esse pulsar. O que tem aqui dentro? Então, fazer não só práticas, seja de meditação, de contemplação. Hoje a gente tem tantas atividades próprias nas cidades para a gente fazer atividades ao ar livre. O que for importante para ti, faça
convida os teus colegas, propõe a tua empresa, né? Porque a gente está falando também a público externo, aqui fora da instituição Ministério Público, mas que a gente possa perceber-se como um todo. Porque esse despertar, quando começa a vir, eu não quero que fique só para mim. Eu quero começar a trabalhar com a ciranda, percebendo a totalidade que existe no universo, que todos nós estamos interconectados. Fazendo a ação correta do dia a dia, percebendo a causa e consequência. Então, essa que é a nossa proposta quando a gente se reúne para falar de autoconhecimento, de bem-estar. É, à medida do passar dos dias, é um efeito múltiplo, uma questão de PG, né, a progressão geométrica que vai acontecendo. Não sei se vocês têm alguma provocação para a gente antes de passar para as perguntas, mas eu entendo que eu também tenho sugestão de leitura, mas essa que é a minha reflexão final. Bem-estar é uma conquista, não chega gratuito. É observar o que eu faço para que entre no meu dia a dia e eu comece a sentir falta. Quando eu comecei a fazer minhas meditações diárias, eu tinha uma dificuldade de sentar. E as pessoas me dizem que tem. E aí eu coloco, até hoje eu tenho o hábito, porque a gente tem muitas atividades, o dia começa com muitas, né, demandas. Então eu levo o meu celular e eu coloco um timer. Dependendo da minha agenda, vai ser 5 minutos, 8, 12, às vezes 24. É o teu tempo. E meditar, as pessoas falam de uma forma que ainda eu gosto de falar a pausa, porque meditar me parece às vezes tão palavrão. Como assim sentar? É possível a gente sentar e começar a perceber. Olha quando alguém está doentinho, o que a gente sugere? Respira. Solta o ar. Não é assim? Então, a gente pode fazer mecanismos pró um bom dia a dia. Até a gente perceber, mas eu posso sentar, me faz bem. Aí tu vai introduzir um hábito de alguma leitura, algo que tu recebeu, uma poesia, cada um buscando o que te conecta, o que te mantém. E a partir disso tu vai perceber. Quando eu não faço, é como se eu não tivesse, sabe, aqueles hábitos matinais, ter feito a minha higiene. Para mim é importante, meu pacotinho completo, eu tenho que silenciar um pouquinho, tomar meu chá, ou minha água quente, que eu tomo de manhã. E assim a gente vai começando o dia, se reconectando, perceber os teus deslizes, aqueles que volta e meia se repetem, e que talvez esteja aí o teu momento de aprendizado, aonde tu tem que estar atento, e percebendo que a gente está aqui para se desenvolver, mas todos juntos, de uma forma integrada, como estamos agora. Para finalizar, então, a minha fala, eu trouxe sugestão de leitura, esse livro que eu acabei pincelando umas falas desse monge que toma conta do meu coração, A Arte de Viver. Ele tem vários livros. O Thich Nhat Hanh é um monge que introduziu a meditação na caminhada. Tu pode desmistificar a meditação, estar caminhando e meditando, contemplando alguma coisa. Então é um livro fantástico, e tu vai conhecer vários deles. Tem a arte do amar, caminhando e meditando, é fantástico. E esse outro que eu estou lendo agora, que é Feliciência, essa felicidade e trabalho na era da complexidade. Vale a pena, a professora Carla, ela dá aula na pós online da PUC, de psicologia positiva, que é um tema tão bonito também, ela fala muito no livro. E aqui uma provocaçãozinha, uma sugestão de um hábito que a gente possa pensar. Quem sabe começar a fazer essa pausa amanhã de manhã, 5 minutinhos, senta. Um ambiente que seja muito acolhedor, no teu cantinho, faz um cantinho sagrado que seja teu.
Eu tenho na minha casa uma sacada fechada, que a minha cachorra, ela vem na hora que eu sento, e cachorro tem essa energia positiva, né? Ao contrário do gato, que vai transformar a energia, o cachorro chega no ambiente bom. Então, eu estou sentada, a Nata chega. É incrível. Eu sempre espero ela antes de colocar o timer, porque senão eu vou me desconcentrar, porque ela vem com as patinhas, eu já escuto. Senta. Se para ti é difícil, tá aí o desafio. Só te provoca a sentar. Coloca uma conexãozinha, quem sabe uma música, uma trilha que tu curte, e fica, nada mais. E sabe algum outro hábito que tu já pode inserir, mas que venha daqui e não daqui. Porque a gente está muito ainda na mente, na razão, e a gente tem que buscar essa conexão, ó, que está aqui no meio do peito. Coração. Coração não é à toa, né? Que a nossa glândula timo está aqui. Emoção, sensações. Te faz levantar de manhã e começar o teu dia para servir o próximo. Mas antes, começa por ti, servindo a ti mesmo. Muito obrigada. Tem os meus contatos também, que é sempre bom a gente deixar, né? Quem quiser mandar uma mensagem, WhatsApp, rede social. Lu, eu gostaria aqui de abrir para ti essa informação, eu acho que tu está acompanhando ali, né? A Nádia aqui também sugeriu que é possível pensar numa prática de yoga aqui no nosso ambiente aqui de trabalho. Então, eu estou vendo aqui pela interação das pessoas em que como foi bem recebido esse tema e como a importância que todos percebem, né? Mas me chamou muita atenção na tua exposição quando tu dissesse que é muito importante esse fortalecimento pessoal para estarmos bem, não só para nós, mas principalmente para nós, mas também para poder ajudar ao outro, né? Para poder servir ao próximo. Isso me marcou muito, assim, porque eu tenho isso sempre como o principal aqui na nossa vida, né? Nesse caminho. E por isso foi a minha vontade de trazê-la aqui, porque para mim foi muito significativa essa experiência. Eu percebi no meu dia a dia, quando conheci de fato a importância do cuidado, do autocuidado, né? De como eu estando bem, eu fazia com que todo o meu ambiente se tornasse melhor, né? Então, por isso, para mim foi muito importante esse início e que veio exatamente assim, automática essa vontade, né? E eu achei muito importante tu tocar nesse ponto, de que a gente precisa estar bem e fortalecido, né? Para poder ajudar o próximo, que é a nossa principal missão aqui. Servir, né? Servir a sociedade. E há pouco, quando a Ju começou a falar que tinha uma pergunta aqui no chat, que ela fazia referência, eu olhei, se não me engano era a Ana, não me recordo, a Ana Maria, ela comentou algo que é tão simples, né? Que tinha uma prática que se lia de manhã, Minutos da Sabedoria, né? E é um livrinho que a minha mãe tem em casa, a gente sempre tem alguém que tenha. O Cortella, hoje o professor Cortella fez um também pequenininho, que há pouco eu fiz uma palestra e tinha uma exposição de livros e comprei. Tu abre uma página e faz daquele texto uma reflexão. Muitas vezes faz sentido com a gente. Eu não vou nem dizer, e geralmente faz sentido. Porque aí é inconsciente, né? A gente recebe aquilo que precisa. Então, existem tantas formas, né? Não precisa esperar, e aí me permitam, que o CEAF vai fazer esse desenvolvimento, ou que um procurador, um promotor. A gente, enquanto colaborador, pode juntar os nossos colegas de mesa, provocar esse momento. É simples, basta a gente perceber que é possível. A gente interfere a gente interfere na produção do ambiente, da qualidade do ambiente. Somos todos corresponsáveis, mas tocasse em temas aqui fundamentais no processo de construção de um espaço de maior conexão com valores e com alegria. Para mim é fundamental essa questão da educação do pensamento e do sentimento, que nada mais
nada mais não, através da meditação, através de toda a prática de conexão com o que nós temos de essencial, gera que é a sensação de bem-estar e a capacidade, também como disse a Juliana, e colocou de forma clara, a capacidade de servir exige o processo de conexão do indivíduo com a própria essência, para buscar a compreensão de utilidade para o sistema, ou seja, para que a gente possa melhorar todos os ambientes em que a gente convive. Então, que eu seja um portador de boas ideias, de bons pensamentos, de bons sentimentos, que vão gerar efetivamente uma saúde no meio ambiente de trabalho, inclusive. Uhum. Então, assim, acho que tu toca muito bem também quando tu define que essas coisas não vêm para a gente. Essas coisas são conquistadas por esforço, pela lei do trabalho como definição de ocupação útil, não para o ego, mas para o todo. Então, muito parabéns aí pela tua abordagem. Acho que, de fato, esse é um caminho de aumento da nossa qualidade na prestação final. Se nós tivermos pessoas mais felizes, mais alegres, mais conectadas com o sentimento de bem comum, certamente o resultado disso se traduz num bom serviço público. Procurador, eu fiz uma especialização em psicologia transpessoal à Unipaz, Universidade Internacional da Paz. Eles têm cursos muito lindos. E o nosso reitor, o Roberto Crema, é um dos fundadores desse nome. Ele, Pierre Vaio, que foi outro fundador da Unipaz, que já fez a sua passagem, então tem livros fantásticos, e Leloup, é um francês que muito vem ao Brasil. Os três, eles disseram sobre a normose. Então, a sua fala me trouxe agora a citá-los, porque a normose, o que é? É o que a gente escutou e eu ficava, né, sempre com aquela cara de espanto quando eu escutava. Eu quero a minha vida normal de volta. Quando é que passa essa pandemia, eu quero voltar. Gente, nunca. Não temos o mesmo, né? Já era dito, se não me engano, por Heráclito. Não temos a mesma modificação do mundo água. começa dentro da modificação dos nossos corações. É o tempo todo mudando. Sim. Não existe. É a lei da vida, a impermanência. Então, eles definiram o termo normose, que é a gente perceber que esse normal que a gente fala é uma patologia. A gente tem que perceber essa conexão. Então, sim, esse servir, ele é múltiplo. Eu chegar no meu ambiente, ao invés de reclamar que está pesado, porque às vezes está, são muitas energias naquele andar, eu ajudar, eu promover essa expansão. O que eu posso fazer para melhorar o espaço onde eu habito, onde eu convivo, onde eu trabalho? Então, assim, e muitos eu entendo que não estão aqui porque preferiram dar a continuidade da sua agenda, né? E eu mesma, enquanto trabalhava no ambiente corporativo, muitas vezes fugia da ginástica laboral ou de alguns movimentos, né? Que tem aquelas semanas que é própria para o colaborador para não perder tempo. E hoje eu vejo como assim, Luciana? Não é perda de tempo, é reconexão, né? Então, esse que é o estímulo que a gente pode reforçar. A gente tem aqui uma colega nossa, ó, no caso do Tribunal de Justiça, já uma colega aposentada, né, que também é do nosso grupo de alunas, parabenizando a Ju. Linda fala, pensando em si e também no próximo. Um beijo, Sô. Obrigada pela tua presença, a Solange Frari. Ana Paula, excelentes reflexões. Tem tantos assim que entraram, mas isso é muito significativo, né? O que a gente pode fazer? A Ju falou em yoga, né? Hoje também existe yoga laboral. É múltiplo. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa aqui no centro e eu sentia no ar a tensão da equipe. Porque nós, enquanto gerência de comunicação e marketing, nós éramos uma equipe meio
né? Que está sempre entregando. Então, a demanda estava sempre entrando, a gente trabalhava muito para as unidades do interior, além também de estar servindo os nossos diretores, o presidente. E a equipe não aguentava mais. Era demandas entrando, né? O que ocorre com todos. Então, volta e meia, a gente, depois do almoço, todas pegavam os óculos e iam nos dar uma volta no quarteirão. Gente, é só uma volta no quarteirão, no centro. A gente tinha que nem colegas de escola, né? Que vão de mão dada, assim, íamos de dupla. Essa turma que eu tinha na época, eram 17 na equipe de comunicação e marketing. Mas era uma forma que eu podia, naquele momento do início de um turno, proporcionar que se reacalmassem, que voltassem para o seu prumo. E fazia também pegar um sol. Então, existe tantas formas. É só a gente deixar essa criatividade, né? Tomar conta. Mas antes disso, é esse ímpeto de querer estar bem. E quando tu tá bem, tu percebe na hora, né? Eu também tenho meus momentos assim que eu não aguento. Eu vou pro quartinho, se eu não tô na minha casa, né? Preciso me recolher, porque eu já percebo rapidamente que eu não tô legal. Me recolho, faço uma respiração, uma oração e tô bem de novo. Mas não é assim, né? Não é assim que chega. É muscular, é hábito. Mas a gente consegue. A gente vai virando. Com trabalho e com esforço. Sempre. Né? Ó, Dr. Roberto Bandeira, sempre com sabedoria, empatia e sensibilidade. Parabéns pela iniciativa e o tema. A Joselane, Minutos de Sabedoria, é maravilhoso. Sempre tem um para dar para alguém que sinto que precisa. Olha que legal, tudo que a gente falou, né? O pessoal está muito conectado nesse assunto mesmo, né? E que lindo, né? 104 pessoas até agora, junto conosco. Tinha uma hora que eu tinha percebido 105. É porque o tema... 107? Olha, é pelo o tema. Está circulando no YouTube também, muitas pessoas vão ter acesso. Né? É. E eu deixo aqui só depois, assim, que os nossos colegas aqui, né, que nos recepcionaram, que possam nos dizer a quantos municípios do MP a gente chegou, né, quantas promotorias, para curiosidade mesmo. Cachoeira do Sul, será que está nos acompanhando? Rio Pardo? Pois é, a Tranqueira Invicta. Essa turma do centro do estado, né? Olha que legal, tem colegas aqui também compartilhando contigo a ideia, Lu. Já estou no caminho. Uma volta na quadra é remédio certo. É Rosane, isso. É uma boa caminhada de encontro essa consigo. Essa vivência é importante saber, muito importante. Né, que o pessoal já tem procurado, né? Essa prática. Ó, transmissão pelo YouTube. É isso, pessoal. A gente tem condição. É só a gente acreditar. Então, vamos ficar na expectativa de uma volta. Se houver a manifestação do público aí para reprodução ou para outras provocações, a Luciana, então, que a gente possa sugerir à diretora, doutora Marta, que possa eventualmente convocar de novo a Luciana. Vamos pensar em desenvolver melhor, então, né? Quero conhecer a doutora Marta pessoalmente. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora, colocando essa energia, né? Pelas ondas da internet, junto conosco. Parabéns por essa equipe aqui do CIAF, que é espetacular, né? São muito gentis e profissionais, né? Tudo muito cuidado. É verdade. Né? Obrigada, pessoal. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês e que a gente vai se encontrando, porque a vida é a arte do encontro. Obrigada a todos, né? E quem gostou, pode divulgar aí essa conversa de hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, aumentou a alegria ouvindo a Luciana e um bom dia a todos aí. Tá? Que tenhamos uma boa oportunidade de refletir sobre esses temas e que possamos multiplicar nos nossos contatos, e os acessos estão no YouTube, justamente aquelas reflexões que a Luciana trouxe para nós hoje. Muito obrigada. Até a próxima.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.